Venda de imóvel na LZR11, é isso mesmo. O fundo mais conhecido como Alzirão da Massa está realizando a venda de imóvel. Vou passar todos os detalhes aqui junto com vocês sobre essa venda e sobre valores. E essa movimentação vai fazer o fundo zerar a vacância e, obviamente, pode impactar na sua renda passiva. Então, acompanhe esse vídeo aqui que eu vou trazer no detalhe e no finalzinho vou passar aqui todas as atualizações no relatório gerencial do ALZR11, que tem informações bem importantes. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Tio Fis. Nesse canal eu falo sobre fundos imobiliários e renda passiva. Se você gosta, aproveita aqui para se inscrever e não se esquece que no dia 5 de agosto eu estou começando um grande evento totalmente online e gratuito chamado O Segredo da Renda Passiva. Vai ser um evento para te ensinar de fato a como investir da forma correta no mercado de fundos imobiliários. Se quiser participar, é só clicar no link da descrição do vídeo. Então, vem aqui agora para o computador para a gente ver na prática toda essa movimentação do LZR11 que pode ser bem relevante para o fundo. Bom, começando aqui já trazendo com vocês o fato relevante dessa movimentação, informando aqui de fato movimentações sobre o imóvel comercial que fica aqui, ó, nessa rua Araporé, em São Paulo, tá? Traz algumas atualizações aqui, porque essa venda aqui é vai, não vai, volta e não volta, enfim, ficou nessa expectativa como um todo, né? Então traz atualizações aqui de umas movimentações anteriores, mas de fato informa aqui, né, que teve uma nova assinatura de contrato, né, para venda, né, ou seja, alienou, ou seja, venda de um imóvel pelo valor de 19,5 milhões de reais. Essa é a venda do imóvel IPG, um imóvel ali que deu uma dor de cabeçazinha para o fundo, mas agora está sendo realmente finalizado, está sendo concretizado essa venda. Perceba que não é um imóvel tão relevante assim para o portfólio do fundo. Estou falando de um fundo ali realmente que tem um patrimônio grande, um patrimônio bem relevante, né? Algo aqui na casa, ó, só para vocês terem noção aqui. Na casa aqui, ó, dos 1,2 bi, chegando a 1,3 bi, isso aconteceu aqui por conta da emissão, o fundo tinha 1 bi, veio para 1,1 aqui em um direito primeiro, depois subiu para 1,3. Então essa venda aqui, ela é pouco relevante no sentido de a venda do fundo no volume financeiro, mas isso daqui estava trazendo uma vacância física para o fundo de 13,5%. Então, com isso, né, o fundo ele vai zerar de fato essa vacância. E vocês bem sabem que quando o fundo ele vende um imóvel, ele naturalmente tem um lucro por cota, se tiver, né, obviamente, mas vai ter nessa operação, eu vou trazer aqui junto com vocês, e esse lucro por cota tem que ser obrigatoriamente distribuído junto com os cotistas. Então o fundo vai realizar a venda de imóvel, vai ter lucro por cota, distribui esse lucro por cota para o cotista, e além disso, ainda tem um ponto importante que simplesmente vai zerar a vacância do fundo, tá? Aqui até fala, ó, impactos financeiros para o fundo. A partir aqui da movimentação que vai acontecer. É o seguinte, teve esse primeiro lucro, que já foi pago pelo fundo, na verdade, né? E depois tem o custo total de aquisição do imóvel, que foi de aproximadamente 6,4 milhões, né? E com isso, né, você tem uma taxa interna de retorno, uma TIR de 11,5% ao ano. Não foi uma rentabilidade, um retorno tão forte assim durante esse período, né? Foi algo em torno ali de proteger contra a inflação, trazer um retornozinho a mais. Faz parte do processo, tem vendas e vendas, inclusive a LZR11 tinha feito uma venda ali há um tempo atrás que teve um lucro exorbitante, distribuiu uma renda passiva exorbitante junto com os cotistas, foi algo na casa ali dos R$5 por cota, eu lembro muito bem disso aqui, ó. A gente consegue até visualizar, ó. Nos últimos 5 anos aqui, teve essa venda aqui, ó, foi 5,65 por cota, então, em 2022, então acontece, agora ele faz essa venda aqui, não vai ter um lucro por cota relevante, nem vai ter um volume financeiro relevante, mas é uma venda que ela vai ser boa para o fundo, porque vai vender um ativo ali que estava com a vacância. Então, inclusive, ele fala aqui, ó, zera a vacância do fundo, sendo que esse, né, é o único imóvel vago do LZR11, desculpa, e com essa transação ele zera a sua vacância e ganha. Que é o seguinte, é uma coisa que eu sempre comento junto com vocês investidores, que é o seguinte, quando você tem um imóvel vago, você perde em duas pontas. Por quê? Em primeiro lugar, você deixa de receber o aluguel, porque se aquele imóvel estivesse locado, receberia aluguel. Só que a outra ponta é o seguinte, você passa a ter despesas dentro do fundo. Você passa a ter que pagar IPTU, você passa a ter que pagar condomínio, você passa a ter que pagar conta de energia, conta de água. Então você tem despesas. Então, quando você tem um imóvel vago, você perde em duas pontas. E aqui, inclusive, ele fala ó, que agora ele zera a sua vacância e deixa de ter esses custos mensais da vacância, como também ele passa a obter rendimentos sobre o capital liberado com a venda. Então, olha que bacana, que legal, porque ele vende um imóvel, vamos dar um exemplo aqui para vocês, ele comprou um imóvel a 10 milhões, tá? Vendeu agora 19. Só um exemplo. Esses 10 milhões voltam para o fundo, tá ali dentro do portfólio do fundo. Ele pode realocar ou pelo menos vai estar no caixa ali rendendo dinheiro. Esse que é o ponto, né? E além disso, ele vai ter esse lucro por cota aqui nessa venda dessa operação. Então, eu vejo com muito bons olhos essa movimentação, apesar de ser pequena, pouco relevante para o tamanho do fundo aqui, mas era uma vacânciazinha que estava apertando aqui. Deixa eu até mostrar para vocês aqui o relatório gerencial para a gente passar algumas atualizações aqui junto com vocês, tá? O último relatório gerencial aqui, referente
ao mês de junho de 2024. Até aproveitando aqui, já que a gente comentou esses pontos. Aqui embaixo, a gente vai fala um pouquinho do comentário mensal, informando de fato que aqui, ó, 10 dos 15 imóveis locados, né, já tiveram seus aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário pela inflação, tá? O que representa 51% das receitas durante o período. Resta aqui alguns imóveis que vão ser reajustados aqui. Fala da 7ª emissão de novas cotas, que a gente comentou, falou que teve uma captação ali próxima de 251 milhões de reais, e aí fala da conversão de cotas, tudo certinho. Fala aqui da disponibilidade de novas aquisições, que o fundo está nesse processo de aquisições, né? Ele adquiriu aqui está nesse processo de aquisição de 6 imóveis, mas concluiu os 3 da Hortifruti, o Mercado Livre e está aqui nessa negociação aqui do imóvel Açaí também. Tem esse ponto aqui, né, que eu vou atualizar vocês aqui no relatório gerencial. Ele tinha, né, esse imóvel data center escala ali para estar realizando a aquisição. Aconteceu, infelizmente, aquela tragédia lá no Rio Grande do Sul, uma pena, né, muito grande, e aí deu uma travadinha nas negociações, sabe? Porque eles estão estudando ali, vendo se o imóvel foi impactado ou não diante das enchentes que aconteceram nesse empreendimento. Então, ainda assim tem exclusividade, né, mas está acompanhando. Tá acompanhando, tá atualizando e vai atualizar todos vocês. Aqui eu trouxe inclusive um vídeo especial exclusivo aqui falando com vocês sobre essas aquisições, da aquisição de loja de São Bernardo, loja de São José do Rio Preto, aqui no Hortifruti, e ele também finalizou essa aquisição do centro de distribuição Sumaré, que é o centro de distribuição alocado ali para o Hortifruti. Falei também, junto com vocês, sobre essa aquisição aqui do imóvel, né, do empreendimento logístico que está sendo construído sob medida aqui para o Mercado Livre, só que a grande expectativa também do fundo essa aquisição das lojas do Varejo Açaí, né? O fundo ele tinha assinado um compromisso de compra e venda com o objetivo ali de realizar a aquisição de 2 lojas de varejo alimentício, renda urbana, que são desenvolvidas sob medida para atender às necessidades do açaí via operação BTS. É um imóvel em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. E aí, assim, eu particularmente vejo com muito bons olhos essa aquisição, gosto muito desse segmento varejo. Agora a gente tem que acompanhar de fato se vai ser concluído ou não essa movimentação, tá? Inclusive fala os valores aqui, ó, 209 milhões de reais. Então, aqui, contratos 20 anos, atípicos, um cap rate aqui nos próximos 12 meses de 9,3%, mas tem que ver quanto é que vai ser o cap rate consolidado ali. Então, são alguns pontos, né? Inclusive, né, muitas pessoas têm batido um pouquinho, comentado sobre esse rendimento que o fundo tem pago, que baixou um pouquinho e tudo, mas é importante contextualizar. Primeiro, ele está com dinheiro em caixa. Ele está concluindo essas novas aquisições, né? Quando o fundo faz a emissão de novas cotas, tem um dinheiro em caixa e está concluindo essas aquisições, então são muito questões de fluxos ali. E além disso tem essa vacância, apesar de ser pequena, mas ela pode pesar um pouquinho aqui no fundo, tá? Então fala mais alguns pontos aqui, aí só para mostrar para vocês aqui a vacância do fundo, né? Aqui os rendimentos que foram diminuindo. Expectativa do fundo aí, depois dessas aquisições, depois de vender esse imóvel, eu imagino ali chegar próximo a 0,75 por cota, tá? Uns cálculos aqui que eu tenho feito por aqui. Mas vamos lá, vamos acompanhando aqui. Aí só mostrar para vocês aqui sobre o portfólio, tudo certinho e tal, são vários imóveis, vários empreendimentos aqui de fato, mas eu quero só mostrar para vocês aqui a vacância. A vacância ela fica aqui, ó. Vacância física do fundo, 3,5%. Tá? Então, com essa venda aí, o fundo vai simplesmente zerar a vacância. E aqui até mostra um pouco da percepção dos imóveis, eu digo, a composição do portfólio. Edifícios comerciais, galpões logísticos secos, que são galpões logísticos ali, digamos assim, normais, eu digo, locados ali para o Mercado Livre, a Amazon, mas tem um galpão logístico refrigerado, que aí são para inquilinos ali, um exemplo, a BRF, que tem que guardar as coisas e tudo, é diferente, já fui um galpão refrigerado, é diferente, viu, turma? É bem diferente mesmo, botar aquele roupão lá todo, não é brincadeira não. Então, basicamente, nesse vídeo, turma, eu quis trazer para vocês aqui atualizações dessa movimentação do LZR11, com venda de imóvel que pode ser bem atrativa ali para o fundo, porque vai gerar lucro por cota, que vai ser distribuído junto aos cotistas, vai zerar a vacância e vai colocar o capital dele, o dinheiro ali para render em outras, tanto no caixa quanto outras aquisições. Então, vejo com bons olhos essa movimentação. Trouxe para vocês também algumas atualizações aqui no relatório gerencial. Lembrar a todos que ele está nesse processo de alocação de recursos e qualquer novidade eu trago para vocês, tá bom? Então, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Aproveita aqui para deixar nos comentários o que você achou dessas movimentações do ALZR11 e não se esquece que no dia 5 eu estou começando o grande evento O Segredo da Renda Passiva, tá bom? Um grande abraço e estou esperando vocês no evento. Valeu!